Deus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Eu venho por este vídeo convidar você a refletirmos na palavra de Deus, naquilo em que Deus fez descer ao meu coração, que queima como fogo, que é a sua preciosa palavra. Se você está com a Bíblia em casa, abra sua Bíblia, por favor, comigo. No livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Acabe, que era um grande rei, Acabe, que no hebraico, que era irmão do pai, porém, Acabe foi o 7º rei de Israel. Acabe também era um falso profeta que foi denunciado por Jeremias. Isso a gente vê no capítulo 29 e o versículo 21 de Jeremias, quando Acabe ele se passava por Jeremias para profetizar, fazendo de forma desorganizada, por isso ele também é conhecido como falso profeta. O reino de Acabe, que durou 22 anos que Acabe ele foi rei sobre Israel. Isso a gente vê em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 29. Acabe que casou-se com Jezabel, com a finalidades políticas. Acabe que era rei de Israel, como eu já falei, 1 Reis, capítulo 21, versículo 17. E existia uma grande diferença entre Acabe e Nabote. Vamos lá. Acabe era um homem mau e só temia as ordens de Jezabel, sua esposa. Nabote temia a Deus e valorizava a lei judaica. Acabe, que já começa o seu reinado de uma forma dificultosa, porque Acabe ele era casado com Jezabel. Na teoria, Acabe era o rei, mas quem dava as ordens era Jezabel. Na casa de Acabe, quem mandava não era Acabe, quem mandava na casa de Acabe era Jezabel. Então, Acabe só fazia o que Jezabel queria. A Bíblia diz que o próprio Deus ele constituiu o homem por cabeça. E se há uma desigualdade, um julgo desigual de uma forma ou contrária, está errado. Mas com Acabe, ele era rei na teoria, mas quem dava a ordenância, quem dava a última palavra, quem dava as diretrizes, era Jezabel. Vamos lá. Jezabel, que o nome de Jezabel significa Baal exalta. Eu posso dizer de cara que Jezabel é a representante do diabo em suas atitudes que ela cometeu, que nós vamos falar. Jezabel, que ela era pagã, era princesa de Sidom e também sacerdotisa. Voltando, o nome de Jezabel significa Baal exalta. Jezabel, que era princesa de Sidom e também sacerdotisa. Em 1 Reis, capítulo de número 21, 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 1, mostra que Acabe tinha uma vinha próximo do palácio de Acabe, aonde Nabote ele tinha essa vinha junto do palácio de Acabe. A vinha de Nabote, que era uma plantação de uva, que ficava ao redor de um dos palácios ou da casa de repouso de Acabe. Claro que
esta vinha de Nabote tratava-se de ter um grande valor, porque estava mediante nas proximidades de um palácio. É como se você comprasse um terreno, e esse terreno que você compra custa um certo valor, e por trás daquele terreno alguém vai construir, ou há um shopping. Consequentemente, o valor daquele terreno ele vai aumentar, porque há uma valorização ao seu redor. E era assim com a vinha de Nabote. No versículo de número 22, a gente vai ver que Acabe ele faz uma proposta a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, ou seja, se quiser, darei outra vinha melhor que a tua, ou te darei em dinheiro. Vejamos que Acabe tenta comprar, negociar a vinha de Nabote. E ele queria transformar a vinha em uma horta. Vinha, plantação de uva. Horta, plantação de hortelaria. Em vinha só se planta uva, nada mais, porque é vinha, plantação de uva. Hortelaria, se planta hortas, ou qualquer tipo de planta pode se plantar numa hortelaria. Repito, ou seja, na vinha só se planta uva, porque não se pode ter mistura. Na horta, você pode misturar, plantar qualquer tipo de planta, porque uma horta. Acabe queria transformar aquilo que, trazendo para um sentido espiritual, aquilo que era puro naquilo que era impuro. Observa comigo, Acabe, ele tinha muitas vinhas. Como o texto diz, ele tinha muitas hortas. Mas Acabe queria de todo jeito a vinha de Nabote. Se você ver, não há uma sensibilidade, um raciocínio que possa atribuir a atitude de Acabe. Acabe, como rei de Israel, tinha de tudo, mas queria porque queria a vinha de Nabote. E isso se chamava inveja. O problema do invejoso não é porque você tem, é porque ele quer que você não tenha. Às vezes o que o invejoso tem é melhor do que aquilo que você tem, mas ele vai fazer de tudo para tirar o que você tem, porque ele não quer que você tenha. O invejoso é assim. Então Acabe tinha de tudo, mas era invejoso. E precisamos pedir força, graça, orientação a Deus para poder se dar bem com o invejoso. Porque a gente vai ver que Acabe aqui, ele tinha outras vinhas. E ele oferece até uma vinha melhor do que aquela de Nabote. Ele oferece dinheiro. Ele deixa claro: eu te dou o que tu quiser, mas eu quero a tua vinha. Observe como um rei tem uma vinha melhor do que outra, mas quer aquela vinha. A inveja. Vem comigo. Se você observar, dessa atitude total, Acabe, ele era tão mal, estava tão possuído pela inveja, que ele quebra a lei. O invejoso,
ele não vai se preocupar com aquilo que possa trazer prejuízo para ele, porque o foco dele é tomar o que você tem, é destruir o que você tem. O invejoso, ele quer que você não tenha, porque enquanto você tiver, ele vai fazer o possível para tirar o que você tem. E a gente vai ver aqui que Acabe, ele infringe regra. Veja só, a lei proibia que qualquer pessoa pudesse comprar vinha de propriedade particular. Então Acabe sabia que a vinha de Nabote, ela era de herança. Ela era uma propriedade particular e pela lei judaica ele não poderia comprar, mas ele faz a oferta. Segundo, a vinha de Acabe era uma herança e a lei proibia que qualquer herança fosse passada para outra pessoa que não fosse da mesma família. Acabe sabia, como rei, conhecia a lei mosaica, a lei estabelecida por Moisés, mas ele está disposto a descumprir a lei, quebrar a lei, mas contanto que o seu desejo de invejoso se cumprisse. O problema do invejoso é que ele se preocupa com aquilo em que você tem. E o que ele puder fazer para tirar o que você tem, ele vai fazer. Mas eu quero liberar uma palavra profética. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. E toda língua que se levantasse contra ti em juízo, tu a condenarás. Vem comigo. Se formos olhar, Acabe tenta comprar a vinha até com dinheiro. E Nabote sabia que o dinheiro acaba, mas a herança permanece. A vinha de Nabote era uma herança. Era algo hereditário, se passava de pai para filho. Herança não se tem um valor, porque herança é herança. Deve ser valorizada, deve ser cuidada, deve ser preservada. Vejamos que Acabe, ele faz propostas. E a proposta parecia aos olhos humanos, era uma proposta até boa. E às vezes nós somos seduzidos pelas propostas. Cuidado com as propostas de Acabe. As propostas de Acabe podem aparentemente ser boas, mas o resultado final é a desvalorização espiritual, moral e a perca de caráter. Somos todos os dias rodeados de propostas. Acabe todos os dias está nos fazendo propostas. Me dá o que tu tem, porque eu te prometo melhor. Deixa eu transformar a tua vinha em horta. Deixa eu pegar aquilo que não tem mistura e transformar naquilo que é misturado. Eu te dou até dinheiro, mas que possamos resistir às propostas. E não vender, não trocar a nossa herança. No versículo 3 do capítulo 21 de 1 Reis, Nabote resiste à proposta de Acabe, dizendo: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Vejamos que Nabote resiste à proposta de Acabe. Uma atitude errada, ela pode destruir todo um futuro, quando não resistimos à proposta, porque o nosso olhar está com uma visão de que a proposta vai solucionar os nossos problemas. E precisamos estar em atalaia e ligado com Deus.
Se você observar o versículo de número 4, Acabe ficou indignado porque Nabote negou a herança. Acabe fica irritado. Acabe fica enfurecido, porque Nabote não negociou a herança. Versículo de número 4 do capítulo 21. Porque quando o invejoso ele não consegue aquilo que quer, ele fica enfurecido. O invejoso não quer ver você prosperar, o invejoso não quer ver você crescer em todas as áreas, de espiritual a material, mas o que Deus determinou para a tua vida está determinado. Não negocia a herança de Deus, resiste à proposta. No versículo de número 5, Jezabel pergunta a Acabe porque ele estava desgostoso, porque ele estava triste. Agora vai entrar em cena Jezabel. No versículo 6 ele diz que porque Nabote não quis negociar a sua vinha. Versículo 7 do capítulo 21, Jezabel lembra a Acabe que ele era rei e prometeu entregar a ele a vinha de Nabote. Observe o que eu disse lá na frente. Acabe, na teoria, era o rei, mas quem mandava era Jezabel. Acabe temia a Jezabel, mas não temia ainda a Deus. Vejamos que o versículo 7, Jezabel lembra a Acabe que ele é rei. Ou seja, é como dissesse assim, tu é o rei, tu manda em tudo, você não precisa pedir nada não, tudo aqui é seu. É como a Jezabel que colocar para Acabe que ele era a última bolacha do pacote, mas a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Ele abate o exaltado e levanta o humilhado. Vejamos que a atitude de Jezabel é sempre uma atitude negativa. E tem muita Jezabel por aí com os maus exemplos. Mas Deus ainda vai pegar Jezabel. Vem comigo. No versículo 8, 9 e 10 do capítulo 21 de 1 Rei, Jezabel prepara uma falsa calúnia contra Acabe, contra Nabote, com base na lei, com testemunho pedindo a morte de Nabote. Repito, no capítulo 21, versículo 8, 9 e 10, Jezabel, com base na lei, ela arquiteta uma calúnia contra Nabote, pedindo até testemunha para que testemunhasse contra Nabote, para que Nabote viesse à morte. Ou seja, Jezabel agora prepara uma calúnia. Vejamos que existem pessoas que gostam de caluniar, que gostam de trazer maus testemunhos contra as pessoas, e às vezes tem até testemunhas falsas. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus vai te livrar das calúnias de Jezabel. No versículo 11 e 12, as ações sobre que Jezabel faz, vejamos que tudo que Jezabel fez, tudo foi feito conforme o pedido de Jezabel. Versículo 11 e 12 do capítulo 21. Os anciões e os nobres arquitetaram toda aquela calúnia, conforme o pedido de Jezabel, para que Nabote viesse a morrer. No versículo 13, as falsas testemunhas e as falsas acusações contra Nabote começam. Versículo 14, Jezabel recebe a notícia da morte de Nabote.
No versículo 11 e 12 se tem início as calúnias, o plano maléfico de Jezabel. No versículo 13, a conclusão da calúnia de Jezabel com a morte de Nabote. No versículo 14, a confirmação da morte de Nabote. Versículo 15, Jezabel convida Acabe para possuir a vinha de Nabote. Jezabel, agora no versículo 15, vai onde está Nabote e diz: agora você pode pegar, tomar, ter posse da vinha de Nabote, porque Nabote morreu, agora a vinha é tua. Mas Deus presta sempre conta para livrar o justo. Vem comigo. Versículo 16. Acabe possui a vinha de Nabote. Versículo do 17, 18 e 19. Deus dá uma ordem ao profeta Elias, dizendo: diz a Acabe que um dos cães lamber o sangue de Nabote iria lamber o dele também. Ou seja, ele iria morrer. Capítulo 21, versículo 17, 18 e 19. Deus manda o profeta aí onde ele está, Acabe, e diz: olha, aonde os cães, os animais lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu também, porque tu vai morrer. Deus está sempre do lado do justo. Nabote morreu por uma artimanha falsa de Jezabel, por uma calúnia de Jezabel, uma calúnia falsa, mesmo que tivesse testemunhas falsas, levou a Nabote à morte, mas Nabote não negociou a sua herança. Em quem não negocia a sua herança, aquilo que Deus colocou na tua mão, você pode até vir a entrar em uma arapuca, você pode até ser caluniado, alguém pode até te levar à morte, à forca, mas Deus vai prestar conta do justo. No versículo 20 do capítulo 21 de 1 Reis, o profeta deixa claro que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo de número 21 e 22, Acabe recebe a punição de Deus, onde o seu reinado seria um fracasso total. Deus não só decide ou dá penitência da morte de Acabe, como também o seu reinado começa a fracassar. Vamos lá. No versículo 23, o Senhor deixa claro a sua ira contra Jezabel, com uma sentença de morte. Ora, Deus não esqueceu de Jezabel. Acabe motivado o ato de agir de uma forma errada, ou seja, Acabe motivado pela inveja. Jezabel, uma mulher maléfica. Deus dá a penitência de Acabe, mas também dá a de Jezabel. Versículo de número 25. Ninguém foi tão mau aos olhos do Senhor como Acabe, porque ouviu os conselhos de Jezabel. Esse versículo 25 deixa claro que ninguém foi tão mau, tão perverso como Acabe, porque tinha medo da sua esposa, tinha medo de Jezabel. Era ela que dava as ordens, era ela que mandava. Jezabel, que já era representante do diabo, maléfica. Jezabel, que ia de encontro aos ensinamentos religiosos na época, que tenta confrontar a religiosidade com
um evangelho pagão de adoração a outros deuses, querendo minar o evangelho e o próprio Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Versículo 27. Ouvindo tudo isso, Acabe se humilhou com sinceridade. Ouvindo Acabe que Deus havia dado a sentença da sua morte, que o seu reinado estava fracassando, que Deus iria matar a sua mulher, como fez. A Bíblia diz que Acabe se humilhou, e a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O ato da humilhação é o reconhecimento do erro. E a gente vai ver aqui que Acabe se humilha. Jezabel morre e não se humilha. Vejamos que Acabe começa com a inveja, começa a ouvir os conselhos de Jezabel. Mas também começamos a ver agora um Acabe, nesse versículo de número 27, do capítulo 21 de 1 Reis, um Acabe agora quebrantado, arrependido daquilo que fez. E se há arrependimento, há perdão. Versículo de número 28 e 29. Deus recebe a humilhação de Acabe e perdoa, porém o mal cairá sobre a sua casa. Ou seja, Deus aceitou a humilhação de Acabe. Deus viu que era sincero, que Acabe havia se humilhado. Deus não matou Acabe, mas o mal caiu sobre a sua casa, ou seja, perdoou o erro, mas a consequência veio. É necessário que possamos entender que o erro, a consequência daquilo que nós fazemos, vai acontecer. Porque o perdão de Deus é o reconhecimento, é a certeza que você se arrependeu. Mas o mal que caiu sobre você é a consequência daquilo que você causou. Então vejamos um Acabe que quebra a lei, quebra princípio, infringe regra, faz proposta, é submisso à sua esposa, um rei invejoso. Vejamos por outro lado uma mulher, Jezabel, maléfica, mal, conflituosa, cheia de maldade. Mas também encontramos um Nabote que temia a Deus. Morreu, mas não negociou a sua herança. Deus está sempre pronto a perdoar o humilhado, mas a punir o exaltado. Mas possamos ver um Acabe que viu que a sua atitude trouxe a morte de um homem temente a Deus, que resistiu às propostas. E vejamos Deus agir imediatamente. A Bíblia diz: por causa da opressão do pobre, do gemido, do necessitado, Deus está de pé. Mas possamos encontrar um Acabe que se humilhou, reconheceu que havia falhado, não poderia mais voltar atrás. Mas o mínimo que ele poderia fazer era se arrepender. E Acabe se arrependeu dos seus erros. E Deus, por ser Deus, perdoou. Deus está sempre pronto a perdoar os pecados daquele que verdadeiramente reconhece os seus erros. Mas vejamos que existe muita Jezabel
no meio do povo de Deus, trazendo maus exemplos, influências negativas, tentando confundir o povo de Deus. Jezabel não teme a Deus. Jezabel não respeita a Deus. Jezabel é maléfica. Mas vejamos um Acabe que depois se quebrantou, mas a penitência veio sobre ele. Então eu quero encerrar essa reflexão dizendo: não negocie, não troque, não venda a tua herança. Resista às propostas. Resista às ofertas. E Deus fará prosperar o teu caminho. Não escuta Jezabel. Não tenha medo da inveja de Acabe, porque Deus vai te livrar e vai fazer prosperar o teu caminho. Resista às propostas. Não negocia a tua herança e tu verás Deus te abençoar e que Deus os abençoe.